Aí agora. Escreve aí. Aqui? É. Ó, o pessoal já vai entrar, viu? Comentário. Caixa alta. Aqui. Deixa eu ver. Pronto. Pronto, publiquei. Fixa comentário. Pronto, porque tem que esperar a Pamplona, né? Aí, tá vendo aqui, ó? Solicitação ao vivo e tu vai fazer. Não, mas aqui não. Tem que esperar ali. Ó, aqui. Já estão ouvindo, né? As pessoas que estavam solicitando. Não quero. Aqui, Rodolfo Pamplona, é isso. Pronto, adicionar. Deixa eu entrar aí. Se quiser, pode falar com a galera. E aí, galera? Boa Olá, tarde. comandante, tudo bem? Estou na área. Boa tarde, Pamplona. Boa tarde, obrigado, meu Estamos filho. aqui. Teve o auxílio aqui de Guilherme. Ótimo. E aí, mais 2 medidas provisórias, a gente não pode nem dormir mais, né? Rapaz, a gente está igualzinho aquele gatinho lá do meme, né? Olhando para um lado e para o outro, toda hora aparece a medida provisória. Essa aqui, numa perspectiva ainda mais, talvez, de uma política pública que vem em complemento à diretriz da 936. Mas sim, mais uma medida provisória para a gente comentar, meu amigo. É questão realmente muito importante. Eu costumo dizer que essa pandemia, ela trouxe uma coisa, se ela trouxe uma coisa boa, foi o renascimento do direito do trabalho. Eu diria uma revalorização, né? Nós estávamos num período em que havia talvez menos prestígio desse ramo tão sofrido e que tão amado por nós, mas de repente, quem diria, em função de uma situação de pandemia, uma situação de calamidade pública, as pessoas perceberam o quanto é importante a disciplina jurídica das relações de trabalho de uma forma que seja dignificante para o trabalhador, mas que não seja escorchante para o empregador. Ou seja, há uma perspectiva que eu acho que é sempre muito importante de valorização do cidadão. Trabalhador, em sentido amplo, seja o empregado, seja o empregador. E dentro dessa linha é preciso de uma disciplina jurídica que abarque e que demonstre uma finalidade social. Perceba como a gente tem resgatado, né, o artigo 8º da CLT, na ideia de que os interesses particulares não devem prevalecer sobre o interesse público. Nós estamos resgatando diversas questões jurídicas em debates sensacionais, né? Nós estamos nessa parte introdutória e eu preciso dizer aí para todo mundo que está nos vendo nesse momento que siga aí o professor Renato Saraiva, que é um empreendedor fantástico, é alguém que está construindo realmente uma ideia da missão de levar o conhecimento em várias áreas do direito, né? Além da área de trabalho, que é a sua área de especialidade, né? E siga aí o SES, né? Todas as diversas mídias do SES, o YouTube, o Instagram lá. E, se puder, siga este modesto professor R. Pamplona Filho aqui e também lá no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona, que também é uma iniciativa do SES. Pamplona, estamos aí para bater o papo. Isso. Tá todo Antes mundo de aí. falar. Então, pessoal, eu estou impressionado. Você é um fenômeno pop, rapaz. Nós estamos aqui começando o papo. Já tem 350 pessoas aqui ao vivo. É muito legal. Estamos com esse papo hoje. Só para lembrar para o pessoal aí que está entrando. O pessoal vai entrando pouco a pouco. A gente sabe que entra cá e sabe esse tipo de coisa, né? Hoje é um comentário especificamente sobre as MP 944 e 945. Mas eu danço conforme a música. Se o chefe quiser que eu fale da 936, eu falo. Se quiser que eu fale da 3979, eu falo. O que mandar, estão falando aqui. Eu estou na fase, Sidney Magal. Me chama que eu vou. Vamos embora. Ó, deixa eu fazer uma para o nosso público que está aumentando. Já está em quase 400 pessoas. Já está quase 400 pessoas. Vamos fazer uma retrospectiva. Tudo começou com a medida provisória 927. Se vocês olharem lá a medida provisória 927, em seu artigo 2º,
ela permite o acordo individual escrito, inclusive sobre prevalência, prevalecendo sobre norma legal e norma coletiva. As pessoas têm falado pouco sobre esse artigo, mas esse artigo ele é um artigo até extremamente perigoso, que tem que ser usado com muita responsabilidade. Parcimônia. Exatamente. O que for acordado individualmente pode prevalecer sobre a lei e sobre a norma coletiva. Também, no próprio medida provisória 927, se flexibilizou o teletrabalho, se possibilitou o adiantamento das férias individuais, antecipação das férias individuais, a antecipação das férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação dos feriados, a utilização durante a pandemia do banco de horas, ajudou os empresários no diferimento do FGTS pelo prazo de 90 dias, salvo engano. Você, o empregador, pode atrasar sem ônus esse recolhimento fundiário. Facilitou a prorrogação das jornadas, né, em atividades na área de saúde, né, e deixou claro, isso tem causado alguns problemas, que o coronavírus não vai ser considerado em regra o fato de ter coronavírus uma doença ocupacional, um acidente de trabalho. Aí, logo depois da 927, veio a medida provisória 936, que criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, coordenado pelo Ministério da Economia. E criou-se um pagamento chamado de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda, para duas hipóteses. A primeira, a redução da jornada com consequente redução do salário do trabalhador. E uma segunda hipótese, a suspensão temporária do contrato de trabalho. A redução da jornada com redução de salário por até 90 dias e a suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 dias. E, nesse caso, dependendo da situação, por acordo individual, da situação por acordo coletivo, né, sempre o governo pagando uma parte com base nos parâmetros que se paga o seguro-desemprego. Não é verdade? E aí, agora, nós tivemos, nesse final de semana, as duas medidas provisórias. A medida provisória 944, que, na verdade, ela traz, a medida provisória 944, traz um suporte para as empresas que faturam entre 360 mil e 10 milhões de reais, para que elas possam obter créditos junto às instituições financeiras para pagar os próximos 2 meses de folha de salário. E ontem, né, se não bastasse, saiu a medida provisória 945, que trata especificamente do trabalho portuário, do setor portuário, do trabalhador portuário avulso, acometido dos sintomas do coronavírus. Vamos começar, então, pela medida provisória 944. Não é nossa área, muita economia, finanças, mas a gente acaba batendo bola com tudo, né? Rodolfo, o que você achou da MP 944? O que você tem a destacar? Olha, eu vou dizer, né? Se me permita, chefe, eu queria lhe dizer que esse resumo feito por ti está excelente, mas eu sugiro que a gente inclua também, num conjunto de medidas também, a menção à Lei 13.979, né? A anterior, que não era uma norma trabalhista, especificamente era sobre as medidas para o enfrentamento da emergência. Por quê? Porque ela, no primeiro momento, ela trazia um dispositivo que dizia que a falta ao trabalho não era considerada falta justificada, o que já foi, digamos assim, um mote para esse fenômeno que você diagnosticou muito bem, desse renascimento, que eu diria mais, uma revalorização do direito do trabalho. E aí, aproveitando esse resumo sensacional seu, a gente precisa explicar efetivamente em rápidas linhas essa medida provisória 944. Num domingo, e estamos aí felizes da vida, mostrando a força do povo brasileiro, na verdade. Nós estamos aqui nesse momento com mais de 500 pessoas acompanhando ao vivo. Se você leva em consideração quem entra, sai, aqui, só para mandar um abraço para a Vólia, que entrou aqui e mandou um abraço para ti na hora que você estava lendo vários outros colegas aqui. Sim, aí falando especificamente da MP 944, era uma MP que se esperava. Por quê? E uma das coisas que eu estou dizendo para o pessoal, olha, veja lá no canal do YouTube do César, veja no meu canal os debates que tivemos aí, um quarteto sensacional sobre as medidas do coronavírus, primeiro com a 927, depois com a 936,
927 e 928, claro, e a 936. E podemos fazer uma nova só pegando o que acontecer daqui a pouquinho, né, chefe? Porque o que é que está acontecendo? Né? A gente já dizia, olha, vai vir alguma coisa especificamente sobre suspensão do contrato, mesmo caindo o artigo 1892 da 927 pela 928. E aí, quando veio a 936, já de negociação, digo, olha, o governo finalmente quis colocar a mão no bolso, botar alguma coisa para perceber que é uma situação que todo mundo vai perder. Não adianta a gente entrar nessa lógica velha, dizer não, que o empregado não pode ter perda nenhuma. Vai ter perda, sim. Por mais eu digo isso como alguém que estuda direito de trabalho, mas que está na consciência do cidadão, para compreender as circunstâncias. Agora, a perda não deve ser só do bolso do empregado, do posto de trabalho do empregado, e muito menos só do empregador, numa situação que invoca, que exige uma solidariedade social. E por isso já se antevia, quando a gente bateu o nosso segundo papo lá no quarteto, e disse, vai vir aí uma medida da regulamentação específica. E é a 944. Qual é a lógica desse momento? De estabelecer algum tipo de suplemento financeiro. Na verdade, o nome que se usou foi Programa Emergencial de Suporte a Empregos, justamente para que o governo pudesse direcionando em especial, e esse é o foco, para aqueles que ganham menos, para aqueles que têm uma capacidade menor de bala na agulha, de gordura para queimar, que se ficarem sem seu posto de trabalho, fatalmente iriam para a miséria. Ir nesse ponto, custeando isso. Mas como? E aí eu acho o grande lance. Olha só, eu digo com absoluta liberdade, e você me conhece há mais tempo do que a gente pode confessar em público, eu não sou alguém de arrobos ou de paixões políticas da esquerda ou da direita. Eu não tenho esse tipo de postura. Né? E digo com muita liberdade, já fiz muita crítica a medidas contrárias às regras de direito do trabalho pelo governo federal, o atual e o anterior. Mas essa medida, embora alguém vai dizer, não, vai ter uma perda, essa medida já mostra uma tomada de compromisso numa preocupação social. É claro que ela é temporária. É claro, não vai ficar custeando o empregador. O Estado não vai custear salário de empregado o tempo todo, porque até não é papel dele isso. Mas numa circunstância de pensando em aqueles que ganham, por isso a limitação aos 2 salários mínimos, né? Dentro dessa noção, e pensando em alguma empresa, né, com receita bruta superior a 360 mil, né, ou igual a inferior a 10 milhões, de acordo com o exercício 2019, ter esse tipo de retribuição limitada a valor equivalente até 2 vezes o salário mínimo do empregado. Porque diz assim, não, mas por que não? Mas espera aí, nós estamos pensando em uma medida de subsistência. Por isso que eu fico dizendo que esse ponto é especificamente falando sobre um custeio, uma responsabilidade do Estado, mas como compartilhando uma responsabilidade com as empresas. Por quê? Porque nesse ponto, efetivamente, para nós buscarmos aqui uma responsabilização que o Estado vai custear parte desse valor, por isso é limitado a um determinado valor, para não deixar ninguém desamparado. Essa Rodolfo, é a ideia. Rodolfo, para as pessoas que estão chegando agora, o foco da medida provisória 944 é possibilitar que as empresas que tenham um faturamento bruto anual maior de 360 mil reais, igual ou menor a 10 milhões, acima de 360 mil reais por ano até 10 milhões de reais, que elas possam ir ao Banco Itaú, ao Banco Bradesco, ao Banco Santander, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica. A folha de pagamento tem que estar processada em algum desses bancos. Sim. E elas vão pedir um empréstimo, vão conseguir um empréstimo para pagar as 2 próximas folhas de salário. Agora, sim, não é de qualquer trabalhador. É só as 2 próximas folhas de salário daqueles trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. E o que é legal, o banco ou os bancos entram com 15%.
E a União está transferindo recursos para o BNDES, que está entrando com 85%. Então, o banco tem 15% de risco, a União, através do BNDES, tem 85% de risco. Agora, não sei se você percebeu, claro que sim, que se a empresa, Pamplona, fizer esse empréstimo consignado aí para 2 salários, para 2 folhas de salário, que vai ser pago depois em até 36 meses, Exato. com juros de 3,75 e carência de 6 meses para iniciar o pagamento. Se as empresas fizerem isso, a medida provisória deixou claro, olha, se você pegar esse dinheiro, você não poderá rescindir sem justa causa os contratos dos trabalhadores, desde a contratação do crédito até 60 dias após receber a última parcela de crédito contratado. Sob pena de que o trabalhador vai ter multa adicional? Não. Aqui ele diz o seguinte, se você pegou o empréstimo e mandou o trabalhador embora que está sendo beneficiado, a dívida fica totalmente vencida de forma antecipada. Não é isso, Rodolfo? É isso mesmo. E é o grande efeito trabalhista de uma política pública aí de custeio ou de solidariedade numa situação. Por quê? Porque a forma que se estabelece a retribuição por esse tipo de ajuda é algo que é bem benéfica, vamos dizer, nesse ponto. Eu quero até dizer assim, por quê? Porque a norma expressa, veio uma pergunta, só pode ser nesses bancos? São os bancos que estão, obviamente, reconhecidos dentro do sistema financeiro. E essa é a ideia a perceber. Porque o que é que nós temos para evitar que o dinheiro seja liberado de uma forma, vamos dizer assim, graciosa? Se você não tiver uma formalização da sua folha de pagamento, o seu registro formal dentro de uma entidade financeira, que vai entrar também no gerenciamento desse risco, você não poderia participar. A lógica, olha que coisa interessante, Renato. De repente, numa medida que tem uma finalidade, vamos dizer, vamos usar essa expressão, eu quero usar essa expressão, de solidariedade social, não é ser gracioso, mas sim com algo mais, digamos assim, mais benéfico, facilitado, nós estamos vendo caminho para formalizações de relações de emprego. Porque note que há pouco tempo, quando nós falávamos do nosso direito do trabalho meio desprestigiado, era todo um discurso de sair da linha da CLT, de dizer não, tem que contratar pelo Código Civil, contratar. Tudo isso aqui está direcionado efetivamente para a forma tradicional da relação de emprego, com o estabelecimento de contrapartidas que não são necessariamente para o governo, mas sim, e aí é que entra a nosso corte epistemológico, né, para o trabalhador numa garantia de emprego. Note que não há dispositivo que, em tese, é mais interessante até do que a outra previsão do 936, que já lá fixa uma indenização meio estranha, né? E a gente fica querendo discutir a base de cálculo, verificar. Aqui não. Digamos assim, para usar aquele chavão, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, o indivíduo diz, olha, a gente está lhe dando um determinado benefício para você ter essa verba, continuar no exercício da sua atividade econômica, porque a gente precisa que as empresas continuem funcionando, porque elas são as grandes fontes de emprego e renda. Nós queremos que haja essa coisa, mas você ande direitinho. Faça isso, não pense que eu vou lhe dar dinheiro fácil para você depois querer botar empregado para fora. Não me venha com o discurso social e depois botar, porque eu vou entrar pesado em você. E essa é a ideia. A lógica é essa. E eu tenho que aplaudir. Por quê? Porque essa é, sem sombra de dúvida, uma postura que é louvável, no sentido de, olha, nós estamos atribuindo, dando algum tipo de benefício. Agora, é claro, nós podemos discutir políticas públicas. Poderia ser melhor? Poderia. Pode ser melhor numa discussão da MP no Congresso? Pode. Pode haver algum tipo de benefício ainda maior, até mesmo numa perspectiva assistencial? Pode, mas isso é uma questão de planejamento financeiro e de análise de política pública. Mas o fato é que o discurso de que eu não ia fazer nada, não precisa fazer nada, não. Precisa fazer alguma coisa.
E parabéns. Bom, nessa medida provisória fica claro que esses recursos que vão ser disponibilizados numa forma de um empréstimo, um crédito, eles só podem ser utilizados para pagar a folha de salário. Só. O patrão, a empresa, não pode utilizar esse recurso para pagar outra coisa. Tem que ser para pagar a folha de salário. E a condição é excelente. Primeiro, você tem 36 meses para pagar. Você tem uma carência de 6 meses para iniciar o pagamento e os juros de 3,75% ao ano. Agora, uma coisa importante. Ontem eu vi uma entrevista do ministro Paulo Guedes. Eu tenho percebido que a ajuda tem sempre recaído sobre as empresas menores. Sim. Empresas que faturam até 10 milhões. Mas ele ontem já disse que está estudando um outro plano para ajudar as empresas maiores. Porque, às vezes, as empresas maiores também elas empregam muitos trabalhadores. Então, nós acreditamos que essa semana ainda saia uma outra, talvez, uma nova medida provisória agregando, atraindo também crédito para as empresas maiores. Vamos aguardar. Por enquanto, a medida provisória 944, repetindo, são empresas que têm faturamento bruto anual maior do que R$360 mil e igual ou inferior a 10 milhões. São essas empresas que têm a possibilidade de obter crédito junto às instituições financeiras para pagar 2 folhas de salário. E não é de qualquer trabalhador. Daqueles trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Não é isso, Rodolfo? É isso mesmo. E aí o grande lance é entender que por que eu digo que isso é um tema de política pública? Por quê? Porque essas empresas são as grandes empregadoras do país. Se nós pensarmos onde estão a maior quantidade de postos de trabalho, são nessas empresas com esse tipo de faturamento. Claro que eu registro isso, aquela frase de Bismarck, se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, nós nunca nos valíamos delas. Mas o fato é que pode sim, no Congresso Nacional, haver algum tipo de modificação sobre esses parâmetros. E mais, eu não duvido, chefe, e essa é uma perspectiva que precisa ser registrada. É possível, sim, que venha uma outra medida provisória com um tratamento diferenciado para as empresas médias e grandes, dentro dessa situação. Por quê? Porque o problema existe para todos. O que há é que aqui houve uma opção política para quem tem, a priori, menos bala na agulha para sobreviver a essa situação de pandemia. Então, é justamente por causa disso que a gente tem essa diretriz. É algo que é temporário e está numa linha de facilitação. Para quem não ia dar nada, agora ter esse tipo de empréstimo com algum tipo, com benefício, com taxas muito mais atrativas do que as normais, é claro que faz. E o grande lance, aí eu vou me dizer aqui, trazendo meus 2 amores aqui, para não somente o direito de trabalho, mas o direito civil. O quanto o tema da boa-fé objetiva vai ser objeto de interpretação disso aqui. Por quê? Porque dentro dessas circunstâncias, nós vamos ter que verificar justamente isso. Por quê? Porque, cara, a gente está fazendo lives, debates, entrevistas sobre as outras MPs e há uma quantidade enorme de denúncias que empresas já estavam fechando, e aí aproveitaram o sistema, a lógica da 936, para pensar em despedir. Ou quiseram fazer algum outro tipo de benefício pensando nisso. Aquela discussão, inclusive, que eu peço, pessoal, veja o debate quem teve aí. Está no canal no YouTube do SESC, junto com Vólia, junto com Rafaela Siomek, lá na última debate, nosso quarteto. Por quê? Porque a gente analisou justamente, Vólia deu um testemunho muito legal de empresas que querem distorcer isso. E eu tenho recebido esse tipo de informação. A lógica é que nisso, como mexe com algum tipo de aspecto do governo, talvez tenha havido mais cautela ainda. Justamente para dizer isso. Olha, se você tiver um desvio da finalidade da utilização desse empréstimo, meu amigo, zerou a condição legal que a gente vai fazer. Voltou, tem que pagar tudo agora. Então, é preciso entender que a gente tem aí mais uma medida de uma situação excepcional. E, com certeza, o gatinho lá
do meme, vai ver mais MPs daqui a pouquinho, porque está toda hora surgindo coisa nova. Ontem também, na entrevista do ministro, eu fiquei muito feliz. Claro que ele vai querer, daqui a pouco, retomar a questão da reforma administrativa, a questão envolvendo a reforma tributária, mas ele também deixou claro, isso me agradou, que ele pretende desonerar a folha de salários. Há anos eu vivo trabalhando no Bisbicho, que é aumentar Nós dois, chefe. Quer aumentar emprego, desonere a folha de salário. E ele está convicto de que isso é o caminho para a gente poder gerar muitos e muitos empregos. Porque hoje eu digo, é muito caro. O que o empregado ganha é pouco e o que o empregador paga acaba sendo muito por causa, né, do custo da folha salarial. Não é isso, senhor? Sem sombra de dúvida. E mais, se me permite essa análise crítica, a gente precisa ter justamente um repensar da disciplina jurídica das relações de trabalho, não somente do direito do trabalho, mas da própria Constituição do pagamento da folha. Renato fala, eu falo, Volha fala, todos nós falamos há muitos anos da importância de desonerar a folha. Por quê? Porque o direito do trabalho brasileiro precisa ser profundamente repensado. Porque o direito do trabalho brasileiro protege muito pouco. Porque no Brasil é caro contratar, é caro manter, e para despedir, se você pagar ou não, despede da mesma forma. A lógica do sistema trabalhista brasileiro tem de ser mudada. Nós temos que tornar mais fácil contratar, mais fácil manter e mais difícil despedir. A lógica deve ser invertida, ou seja, desonera a folha de pagamento para que os trabalhadores possam continuar produzindo, a empresa continuar produzindo, que possa obter lucro, ganhar lucro. Ter lucro não é pecado, é preciso entender isso. Afinal, o sistema do direito do trabalho ele só funciona no capitalismo mesmo. E a lógica é essa, que a empresa produza para que possa pagar bem aos empregados e não pensar em utilizar a folha de pagamento como hipótese de incidência tributária, como fato gerador de tributo. E isso é o que a ideia deve ser repensado. Porque aí, nesse ponto, o governo ganhará uma credibilidade impressionante do ponto de vista trabalhista. Porque aí sim, ele potencialmente diminui o custo da contratação e da manutenção, facilitando a permanência no posto de trabalho. Perfeito. Rodolfo, você tá só, pessoal, só fazendo assim para você, ó. Você é o cara, quem sou eu? Eu sou aqui, eu sou um menino novinho com menos de 70 mil, você já está quase 200 mil seguidores. Você é meu siga aí o canal do Renato Saraiva para ele chegar aos 200 mil. Ele estava com 192 mil até ontem que eu vi. Então vamos lá. Vamos chegar já. Bom, falando um pouquinho agora, acho que a MP 944 a gente acho que esgotou, né, altamente positiva, ajudando aí os pequenos empreendedores, empresários a resistir a esse momento. Acho também que já vai ter desoneração parcial da folha de salário durante esse período. E terá meu aplauso. Já estão falando aí não se recolher PIS, COFINS, etc. Vamos ver. Eu acho que para a semana nós vamos ter novidade. E ontem à noite, né, quase ninguém se atreveu a fazer live, porque Jorge Mateus dominou por completo o Instagram. Até eu fui assistir um pouquinho do show deles, né? E achei legal isso, né? Como o brasileiro é inteligente, como o brasileiro se reinventa, né? E os caras conseguiram colocar quase 3 milhões de pessoas, né, em visualização única, que é muito mais do que isso, que as pessoas assistem em grupo em casa, e mais de 25 milhões. No show nenhum eles conseguiram trazer tanta gente. Muito legal, muito interessante. É verdade, verdade. E aí ontem, a gente, durante o show, né, fomos surpreendidos. Tanto que eu estou botando no meu Instagram um gatinho, né? Que é o advogado trabalhista. Que ele fica assim, para cá, para lá, para lá, para cá e para lá. Saiu a medida provisória 945, que traz, né, medidas temporárias, objetivando proteger o trabalhador portuário avulso que presta serviço nos portos organizados deste país sob a coordenação do órgão, chamado órgão gestor de mão de obra. Esse é um assunto que eu gosto muito, que eu trabalhei muito na época que eu era do Ministério Público. Eu fazia parte
da Coordenação Nacional de Proteção ao Trabalho Portuário e Aquaviário. Fiz muitas viagens fazendo fiscalizações nos portos organizados. Então, é um assunto que eu gosto demais. O que acontece? Muitos trabalhadores portuários avulsos estão ficando doentes, com sintomas do coronavírus, né? Tosse, febre, mal-estar. E aí, o que acontece? Como eles ficavam doentes, eles não eram escalados e ficavam desprotegidos sem ganhar nada. Já que eles são trabalhadores portuários avulsos. Então, essa medida provisória veio trazer uma proteção. Olha, se o trabalhador portuário avulso estiver doente, com sintomas do coronavírus, ele não vai trabalhar, ele vai reportar isso ao órgão, ele vai ser afastado. E, enquanto estiver afastado, vai receber uma ajuda de natureza indenizatória, que não é natureza salarial, indenizatória, correspondente a 50% da média salarial dos últimos 6 meses, de outubro de 2019 a março de 2020, ou seja, quanto ele ganhou em outubro de 2019 trabalhando para o órgão, lá, através do órgão. E aí ele vai e faz a média de 6 meses e ele ganha esses 50%. Quem paga isso? É o próprio operador portuário. Quem é o operador portuário? São as empresas que utilizam os portos organizados do Brasil para carregar ou descarregar navio. Elas operam os navios que chegam nos portos brasileiros. Claro que os operadores portuários vão bancar isso. Mas, em contrapartida, aí o governo também ajudou, ele fez o seguinte: olha, operador portuário, o que você gastar, nós vamos reduzir nas taxas do porto. Então, o que o operador portuário gasta de um lado, ele reduz na taxa portuária. Ou seja, em suma, se é taxa portuária, acaba a União tá bancando, né, essa situação. Não é isso, Pamplona? Exatamente, em uma compensação, né, do crédito que receberia em função da taxa portuária, para que nessa circunstância possa também participar, nesse momento de custeio, de um trabalhador que, na forma do artigo 7º, inciso 34 da Constituição, é um empregado por equiparação, mas não é empregado. Nós que somos mais velhinhos, vamos dizer que é um empregado denorex, né? Parece, mas não é, né? O trabalhador portuário tem todos os direitos de um trabalhador seletista, mas seletista não é. E dentro dessa postura, como ele não tem um empregador propriamente dito, mas sim um tomador desses serviços através da intermediação do órgão, né, do órgão gestor de mão de obra, aí nessas circunstâncias ele não estaria abrangido nas previsões próprias lá da MP 93B. Então vem a 945 para dar uma situação, já que ele não é um trabalhador que normalmente presta serviços necessariamente com alguma continuidade, então é preciso ter, por causa dessa variação, se estabeleceu um determinado parâmetro, 50%, da média, para que ele não fique respaldado. Aí o que é interessante refletir sobre isso, querido? Né? A primeira é o seguinte: ele trata, é claro que o exemplo didático de avulso é sempre o do operador, é do trabalhador portuário. A gente sempre usa esse exemplo na sala de aula. Mas a gente sempre diz assim: é possível ter outra modalidade de avulso? Se for possível, a priori não está abrangido pela QEF. Foi uma pergunta que lançou aqui embaixo. Mas o que é interessante refletir sobre essa questão? É que nós estamos tão acostumados com a contratação pelo trabalhador avulso, dentro dessa perspectiva do trabalho portuário, que veio um dispositivo interessantíssimo. Não sei se Renato saltou seus olhos, a previsão do artigo 4º da medida provisória 945, com uma situação de autorização de contratação pela CLT. Ou seja, em tese, não haveria uma proibição anterior de contratação. Na verdade, se contratava de forma avulsa por uma tradição, por uma perspectiva de uma própria gestão. Mas se alguém tivesse, porque assim, não era economicamente viável muitas vezes. Porque agora veio
uma autorização mais limitada no tempo. Agora, porque é o seguinte, no caso do trabalhador portuário, ele tem registro lá no órgão, né, nas diversas atividades, seja de estiva, de conferência, de conserto de carga, de vigilância. Exato. E aí esse trabalhador portuário, ele pode trabalhar como avulso, Isso. ou ele pode ser contratado por prazo determinado pelas empresas. Exato. O que a medida provisória aí possibilitou outros trabalhadores que não registrados como portuários possam ser provisoriamente, aí pelo prazo de 12 meses, possam ser provisoriamente contratados caso não existam trabalhadores portuários disponíveis para executar o trabalho. E a medida provisória, inclusive, estimulou uma briga que é muito forte, que chama-se a multifuncionalidade. Que é a possibilidade, por exemplo, do cara da estiva, que também tiver qualificado, fazer bloco, fazer vigilância, fazer conserto. E aí, na categoria, as categorias não gostam disso. Mas a própria medida provisória falou, olha, se algum estivador tiver apto a fazer bloco, pode fazer. Se tiver fazer conserto de embarcação, pode fazer. Vigilância já estimulou a multifuncionalidade e possibilitou. Não tem trabalhador portuário que contrate na iniciativa privada por prazo determinado, no máximo 12 meses. E eu não sei se você observou, Rodolfo, que houve uma modificação na lei de greve. Sim. A lei 7783 de 89 criou lá no seu artigo 10 o inciso número 15, tratando a atividade portuária como atividade essencial. E olha só, e isso vem, digamos assim, em complemento do tópico que eu mencionei, porque olha o que está no parágrafo 1º do artigo 4º. Para fins do disposto neste artigo, considera-se indisponibilidade de trabalhadores portuários qualquer causa que resulte no não atendimento imediato às requisições apresentadas pelo operadores portuários do órgão gestor de mão de obra, tais como greves, movimentos de paralisação e operação padrão, nessa autorização de contratação pela CLT para pensar numa situação quase, entre aspas, de um ato antigrevista, quase uma conduta antissindical. É uma questão a se pensar também. Alguém vai fazer alguma reflexão sobre isso, eu não tenho a menor dúvida, lá nos nossos TCCs, lá no nosso curso de pós-graduação online, o Direito de Processo do Trabalho do SES, com certeza vai ter colega enfrentando essa discussão na perspectiva da vedação aos atos antissindicais. Exatamente. E agora, gente, a atividade portuária, pelo menos enquanto durar a pandemia, é considerada atividade essencial. É essencial. E aí, claro que gera alguns requisitos. Por exemplo, tem que comunicar, né, da questão da paralisação com 72 horas de antecedência. Se fosse uma atividade comum, eram 48 horas. Tem que atender, tem que manter pessoal para atender as necessidades inadiáveis da comunidade. Quando ela é considerada atividade essencial, é muito mais rigorosa a possibilidade de paralisação do movimento paredista. Não é isso, Rodolfo? É isso agora, mesmo. assim, foi boa a medida provisória também, para ajudar aí a galera, os trabalhadores portuários avulsos. E aí, o que será que vem por aí, Rodolfo? Olha, o que eu digo, a impressão que eu tenho é que as próximas etapas do processo, nós já tivemos, primeiro a 13979 garantindo a questão da falta. Depois tivemos a 927 com toda a polêmica do artigo 18 sobre a suspeição, revogada pela 928 em menos de 24 horas. E aí tivemos a 936 para aí sim ter uma perspectiva mais ampla dessa forma de possibilidade de redução ou suspensão pela via individual. Além de todos os elementos já destacados no seu resumo pessoal, que chegou depois. Não deixe de rever essa live. O professor Renato fez um resumo brilhante, cirúrgico, sobre toda a circunstância que nós vivemos. E aí, o que é que nós tivemos? A 944 e a 945 está vindo na parte que mais interessa ao empresariado do ponto de vista da sua gestão, que é a parte do custeio, que é a parte especificamente de como é que vai ser a administração desse prejuízo. Eu acho que as próximas etapas, eu estou exercitando dor de profecia. Toda vez que eu encontro com você, estou manifestando aqui meu dor de profecia e tenho acertado. Eu
suscitei coisas na nossa primeira reunião do quarteto, eu suscitei coisas na segunda reunião do quarteto, que vai na 44. Minhas próximas profecias são as seguintes. É o mago do direito do trabalho. Estou vivendo aqui. Eu vou deixar a barba crescer de novo para ficar cara de profeta. Mas, ó, vai vir MP para as empresas que não se enquadram na MP 944 e vai vir uma briga boa, uma discussão boa sobre os limites disso aqui. Por quê? Porque nos próximos dias nós vamos ter a discussão, que aí é de outra natureza, sobre a questão dos limites, dos valores. E aí isso vai ficar lá no Congresso Nacional. Vai ser uma briga política lá. Além disso, uma questão jurídica sensacional, que é a discussão sobre constitucionalidade. Né? Nós vamos ter, nos próximos dias, manifestações do Supremo Tribunal Federal sobre cada uma dessas MPs. Então, anote minha profecia para nosso próximo encontro, do jeito que está indo o gatinho para os dois lados. Semana que vem, essa semana, a gente vai fazer outro encontro. Eu não tenho dúvida. Minha profecia do próximo encontro é: fique de olho nas manifestações do Supremo, fique de olho na próxima MP que vai sair nos próximos dias e fique de olho na discussão no Congresso Nacional, quando nós vamos ter muitas novidades. Eu acrescentaria aí a possibilidade de já desoneração imediata da folha de salário. Da folha de pagamento, está dentro desse bolo, sem sombra de dúvida, chefe. Essa vai ser a linha por aí, mesmo. Aí a gente pode fazer, um debate sobre desoneração da folha. E eu digo, Liberdade, você tem o melhor corpo de professores do país. A gente tem que reunir nessa quarteto, ou aumentando o número de pessoas, os trabalhistas com os tributaristas. Porque nós vamos discutir na desoneração de folha de pagamento muitas adequações. A gente vai ter que... Os tributaristas vão ter que estudar direito de trabalho e nós vamos ter que rever direito tributário. Por quê? Porque vai ser questão do dia a dia para os nossos amigos que estão aqui nos vendo nesse momento, advogados que militam, eles vão ter que dar consultoria também nesse ponto. Vão ter uma ampliação grande, eu não tenho a menor dúvida. Amigão, vamos encerrando por aqui. Coraçãozinho pra gente, a gente merece, né? Olha, gente, eu quero dizer aqui que ter a oportunidade de debater com vocês, eu tô em isolamento, estou em quarentena, mas estou fazendo lives, 3, 4, 6 lives por dia. Estou numa maratona de lives. Fazer uma live aqui com o chefe é uma maravilha. Siga o chefe aí no Instagram. E siga Rodolfo. Ele tem que bater os 200 mil. Me siga também. Siga também os canais no YouTube do SES e o meu canal no YouTube, porque eu estou colocando todas essas lives lá. É uma forma de servir ao cidadão, né? No momento em que estamos com tantas dúvidas. A gente tem que estar junto e no refrão do SES, estamos juntos. Beijo, valeu, Rodolfo. Beijo. Tchau, galera. Obrigado aí. Valeu. Tchau.